E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma revolução meio silenciosa que está acontecendo no futebol, sabe? E ela acontece justamente na posição mais solitária do campo, o gol. Pois é, a resposta para essa pergunta ajuda a gente a entender uma das maiores transformações do futebol de hoje. Porque olha, se antes a posição de goleiro era uma dor de cabeça para o Brasil, hoje o país virou literalmente uma fábrica de talentos para todo mundo. Cara, é uma virada de chave impressionante, né? Historicamente, o pessoal falava que essa era a nossa fraqueza, o nosso calcanhar de Aquiles. Mas hoje, com a Copa do Mundo de 2026 batendo na porta, o Brasil tem uma fartura de goleiros de elite. Aquilo que era uma fragilidade virou uma vantagem competitiva gigantesca. Beleza, então vamos mergulhar nisso. O que a gente está vendo acontecer é a consolidação do Brasil como a maior referência na formação de goleiros. A questão hoje não é mais se o Brasil tem um bom goleiro, mas sim qual deles escolher. São muitas opções de altíssimo nível. E olha, essa história não é de agora, não. Lá nos anos 2000, a gente teve pioneiros como o Dida e o Júlio César. Foram eles que mostraram que goleiro brasileiro podia sim dominá-la na Europa. Eles meio que abriram um caminho, sabe? E a geração de hoje pegou esse legado e levou para outro nível. E que geração, hein? Bora conhecer então os caras que estão na linha de frente desse domínio, os jogadores que são a cara da escola brasileira de goleiros hoje. E no topo dessa lista não tem como, tal padrão de excelência, Alisson Becker. O cara é a definição do goleiro completo. É seguro, é técnico e, o mais importante, é decisivo. A consistência dele jogando no nível mais alto do mundo faz dele a grande referência. E os números não mentem, né? Se a gente olhar a performance dele no Liverpool, é uma consistência absurda. A média de gols sofridos é baixíssima e ele passa um monte de jogos sem levar gol nenhum. O ponto é, ele não só defende, ele ganha jogo pro time. Beleza, agora vamos falar do cara que meio que mudou as regras do jogo. Ederson Moraes. Ele é a cara do goleiro moderno. A principal qualidade dele, aquele jogo com os pés que é inacreditável, mudou completamente o jeito que os times saem jogando lá de trás. A carreira dele na Inglaterra já é histórica. Pensa só, são mais de 370 jogos e 122 partidas sem sofrer um gol sequer. Aqueles clean sheets. Ele não foi lá só para jogar, ele foi para dominar e colecionou títulos na liga que é provavelmente a mais difícil do mundo. Tá, e quem vem aí? Quem é o próximo da fila? Bom, com só 26 anos, o Bento já aparece como o sucessor natural. Jogando em altíssimo nível lá no Al Nassr, ele está mostrando uma evolução muito rápida e uma consistência que já colocam ele como o futuro dono da posição. E o que mais impressiona nele é esse dado aqui. Se liga nisso, uma taxa de defesa que passa dos 80%. Isso não é só bom, gente. Isso é nível de elite mundial. Mostra que não é só talento, é cabeça boa para jogar sob pressão, num ambiente super exigente. E a fila de talentos não para por aí não. O Hugo Souza, por exemplo, é um caso de resiliência. A trajetória dele no Corinthians, com títulos e jogos decisivos, prova que o Brasil tem muita opção, sabe? Vai muito além daqueles nomes que já estão lá no topo. Mostra a força do grupo todo. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que tanto talento brasileiro chega e se firma lá fora, no cenário mundial? A resposta está numa conexão bem estratégica com a Europa. E tem um país que é a peça-chave disso tudo. Olha só esse número, 16. São 16 goleiros brasileiros jogando na primeira divisão de Portugal, numa mesma temporada. É um número impressionante e que mostra um padrão, né? Fica claro que Portugal virou a principal porta de entrada para a Europa. Mas por que logo Portugal? Bom, a combinação ali é perfeita. Primeiro, o idioma, que ajuda demais na adaptação. Depois, a cultura tática, que já prepara o jogador para o que ele vai encontrar nas grandes ligas. E para fechar, eles valorizam muito o jogo com os pés, que é a marca do futebol moderno. Ou seja, é o cenário ideal para o desenvolvimento. Certo. Então a gente já entendeu quem são os caras e como eles chegam na Europa. Mas qual é a raiz desse sucesso todo? O que explica esse domínio? Vamos entrar agora nos fatores que estruturam tudo isso. Então, o ponto principal é esse aqui. Não é por acaso, é um sistema. Começa com uma formação técnica muito específica desde a base, junta isso com a capacidade de se adaptar ao futebol moderno, a chance de jogar fora do país bem cedo e ainda a diversidade de perfis. Tudo isso junto cria essa fábrica. E esse fenômeno todo tem um impacto que vai muito além de só defender o gol, sabe? Ele está mudando o jeito de pensar a tática no futebol. Bora ver como. O goleiro, hoje, é o primeiro armador. Ele não está lá só para defender.
É ele quem começa a construir o jogo, quem dita o ritmo do time. A habilidade dele com os pés influencia diretamente o que o técnico vai decidir taticamente. E os brasileiros estão na frente, liderando essa evolução. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Entender o perfil desses goleiros brasileiros não é só curiosidade, é uma forma de ler o jogo melhor, de prever o que pode acontecer e de entender os momentos decisivos. É quase uma ferramenta de análise. E para quem gosta de acompanhar futebol com esse olhar mais estratégico, sabe? Ter essas informações ajuda a tomar decisões mais conscientes. É nesse contexto que muita gente acaba procurando referências, como o código Novibet, que dá para encontrar lá no Trivela. Lembrando sempre que o mais importante é analisar bem antes de qualquer escolha. Mas no fim, o ponto principal é claro. O Brasil transformou o gol numa fábrica de talentos. E entender isso é basicamente entender o futebol moderno.